O telefone tocou de madrugada. Era minha prima do interior. Seu pai tá mal, tá pedindo por você. 40 anos. 40 anos sem falar com ele direito. E agora isso. Cheguei no hospital de tardezinha. Aquele cheiro de remédio me deu até ânsia. A enfermeira me levou pro quarto dele. Quando vi meu pai deitado naquela cama, com aqueles fios tudo grudado nele, meu coração apertou. Tava magrinho, acabado. Não era mais aquele homão forte que me botou pra fora de casa. Ele abriu os olhos devagar. Quando me viu, tentou falar, mas a voz saiu fraquinha. Minha filha, você veio. Eu fiquei parada na porta. Não sabia se entrava, se saía correndo. Aí, ele levantou a mão tremendo, me chamando para perto. Senta aqui. Preciso te contar uma coisa antes de morrer. Minhas pernas bambeou. Sentei na cadeira do lado da cama, bem longe ainda. Ele tossiu, pegou o fôlego e soltou a bomba. Eu sei que você nunca fez nada daquilo que falaram. Eu fui um idiota, minha filha. Preciso te contar a verdade. Preciso te contar quem armou tudo contra você. Meu corpo gelou todinho. 40 anos esperando por essas palavras. 40 anos. Ele fechou os olhos, juntando força para continuar. E eu ali, com o coração na boca, esperando ele me contar o que aconteceu naquela maldita noite de 1964. Quando, com 18 anos, eu fui expulsa de casa como se fosse um bicho. Era 1964 e eu tinha acabado de fazer 18 anos. Nossa casa ficava no fim da rua de terra, pertinho da venda do seu Joaquim. Uma casa simples, de tijolo à vista, com aquele cheiro bom de café passado no coador de pano que minha mãe deixou antes de morrer. Eu era a mais velha de 5 irmãos e desde os 12 anos que cuidava da casa, depois que mamãe se foi de parto do caçula. Todo dia era a mesma rotina. Acordava com o galo cantando, ainda escuro. Acendia o fogão a lenha. Tinha que soprar bem os gravetos para pegar fogo direito. Botava a água para ferver no bule de alumínio amassado, desses que a gente comprava na feira. O café era ralo, mas quentinho. Torrava o pó de milho na chapa para fazer cuscuz. O cheiro tomava conta da cozinha inteira, subia pelas frestas da janela de madeira. Meu pai trabalhava na roça de sol a sol. Saía cedo, com a enxada no ombro, o chapéu de palha furado, a marmita amarrada num pano de prato. Ele era homem de pouca conversa, mas antes era carinhoso do jeito dele. Às vezes trazia uma goiaba, um caju, alguma fruta que achava no caminho. Botava na mesa sem falar nada, mas eu sabia que era para mim. A madrasta chegou em nossa vida 2 anos depois que mamãe morreu. Dona Conceição. Mulher bonita, não vou mentir. Cabelo preto que ela prendia num coque apertado, sempre de brinco e batom vermelho. Coisa rara para mulher da roça naquela época. Meu pai conheceu ela numa quermesse de São João. Em 3 meses casaram. No começo, ela até que era simpática. Trazia bala de coco para as crianças, ajudava a passar roupa com aquele ferro de brasa que a gente esquentava no fogão. Mas depois que o casamento pegou firme, a máscara foi caindo. Começou a implicar com tudo que eu fazia. Se o feijão estava salgado, era culpa minha. Se a roupa no varal pegou chuva, era porque eu não prestava atenção. Se o caçula chorava de noite, era porque eu não cuidava direito dele. Eu aguentava calada. Papai precisava de uma mulher em casa e os pequenos precisavam de mãe. Mesmo que fosse uma mãe de mentira. Naquela época, nossa diversão era pouca. Domingo tinha missa na igrejinha e depois a gente ficava na praça conversando. Os rapazes de um lado, as moças do outro, se olhando de longe. Quando tinha festa de santo, era uma alegria só. A gente passava a semana inteira preparando. Eu fazia meu próprio vestido, costurado à mão, com tecido de chita que comprava fiado no armazém. Passava goma de tapioca para ficar bem durinho, armado. O rádio era a nossa janela para o mundo. Um radinho de pilha Philips que papai tinha ganhado do patrão. De noite, depois da janta, a gente sentava na varanda para escutar as novelas da Rádio Nacional. O Direito de Nascer. Nossa, como eu chorava com aquela história. A voz do narrador enchia a casa e até os grilos paravam de cantar para a gente ouvir melhor. Sábado era dia de lavar roupa no tanque.
Esfregava cada peça no sabão de pedra, batia na tábua de madeira. Minhas mãos ficavam vermelhas, ardendo. Dona Conceição ficava sentada na cozinha, tomando café, só olhando e reclamando. Essa menina não sabe nem lavar uma roupa direito. No meu tempo, com a idade dela, eu já lavava roupa para fora. Mas o pior mesmo era quando ela ficava sozinha comigo. Aí soltava o veneno. Você pensa que é a dona da casa, né? Mas quem manda aqui agora sou eu. Seu pai casou comigo, não com você. Eu mordia a língua. Rezava para Nossa Senhora me dar paciência. Tinha um rapaz, o Zé Carlos, filho do dono da farmácia. Rapaz direito, trabalhador. Às vezes ele passava em frente de casa, na bicicleta caloi dele, e acenava para mim. Uma vez me deu uma flor, dessas Marias sem vergonha que nasce em qualquer lugar. Dona Conceição viu pela janela. Na mesma hora, foi falar com meu pai. Sua filha tá dando em cima dos homens na rua. Isso não é coisa de moça direita. Papai me chamou de canto, perguntou o que estava acontecendo. Expliquei que não era nada demais, que o Zé Carlos só tinha sido educado. Ele acreditou em mim naquela vez. Mas Dona Conceição não parou por aí. Ela começou a plantar mentira, devagarzinho. Uma roupa minha que sumia, ela dizia que eu tinha dado para alguém. Um dinheiro que faltava da gaveta, ela insinuava que eu tinha pegado. Papai começou a ficar desconfiado, me olhava diferente. O pior é que eu não tinha para quem correr. Os parentes moravam tudo longe. A única que ainda me tratava bem era Dona Rosa, a vizinha, uma velhinha que morava sozinha. Ela via tudo. Sabia que eu era uma moça direita, mas quem ia acreditar numa velha contra a palavra da esposa do meu pai? E assim a vida ia seguindo. Eu trabalhando feito uma condenada, cuidando dos irmãos, aguentando as maldades da madrasta, achava que ia ser assim para sempre. Mal sabia eu que ela estava preparando o golpe final, a mentira que ia mudar minha vida para sempre. Mas isso é história para o próximo capítulo. Porque o que aconteceu naquela noite de junho de 1964, isso marcou minha alma como ferro em brasa marca o couro. Junho de 1964. O país estava virando de ponta cabeça com esse negócio de revolução, mas lá no nosso cantinho em Bom Jesus do Amparo, a vida seguia igual. Ou pelo menos era o que parecia. Dentro da nossa casa, a coisa estava ficando cada vez mais pesada. Lembro direitinho daquela quinta-feira. Tava passando roupa na sala, escutando o programa do Chacrinha no rádio. Quem não se comunica, se trumbica, ele vivia falando isso. O ferro de brasa chiava quando eu molhava o dedo para testar se estava quente. As camisas de meu pai, todas de algodãozinho, tinham que ficar bem passadinha pro domingo. Era festa de Corpus Christi e a cidade toda ia fazer a procissão. Dona Conceição entrou na sala com aquele jeito dela, rebolando, o vestido de crepe estampado que ela tinha mandado fazer na costureira da cidade. Parou do meu lado, ficou me olhando trabalhar. Você vai na festa domingo? Ela perguntou, com aquela voz melosa que usava quando estava tramando alguma coisa. Vou sim, senhora. Vou ajudar na barraca da igreja. Ela deu uma risadinha. Sei, ajudar na barraca. E o Zé Carlos vai também, né? Meu coração gelou, mas continuei passando a roupa. Não sei, senhora. Deve ir. Todo mundo vai. Todo mundo, ela repetiu e saiu arrastando as alpargatas no chão de cimento vermelho. Naquela noite, na janta, ela começou o teatro. Papai tinha chegado cansado da roça, o rosto queimado de sol, as mãos cheias de calo. Sentou na cabeceira da mesa, como sempre fazia. Eu servi o pirão de fubá com couve e torresmo que tinha feito. As crianças estavam quieta, comendo com a cabeça baixa. Elas já tinham aprendido que quando Dona Conceição estava com aquela cara, era melhor nem respirar alto. João, ela começou, servindo café para o meu pai naquela xícara de louça com a borda dourada que era da minha mãe. Você precisa ter uma conversa séria com sua filha. Papai levantou os olhos cansado. Que foi agora, Conceição? O povo tá falando... Eu não queria te dizer, mas estão comentando que ela anda se encontrando com o rapaz da farmácia. De noite, larguei o garfo no prato. Isso é mentira. Não levanta a voz pra mim, menina, ela gritou. Dona Teresa viu vocês dois conversando atrás da igreja semana passada.
Era verdade que eu tinha encontrado o Zé Carlos atrás da igreja. Mas foi de dia, depois da missa, e a gente só conversou sobre o tempo. Tava começando a época da seca. 5 minutos de conversa, com um monte de gente passando. Papai me olhou com aqueles olhos azul dele, agora meio desbotado de cansaço. É verdade isso, Maria? Pai, eu conversei com ele sim, mas foi de dia, depois da missa. Todo mundo viu, não teve nada demais. Dona Conceição balançou a cabeça fazendo drama. Olha como ela mente com essa cara lavada. João, sua filha tá ficando falada na cidade. O que vão dizer da nossa família? Meu pai ficou quieto, mastigando devagar. Depois disse: Maria, você já tá moça. Tem que cuidar da sua reputação. Não quero mais saber de conversa com rapaz nenhum. Engoli o choro. Não adiantava discutir. Os dias foram passando e as coisas só piorando. Dona Conceição inventava cada vez mais mentira. Dizia que eu tinha saído escondido de noite. Mentira, eu dormia no quarto com as 3 irmãs pequenas. Dizia que tinha visto carta minha pro Zé Carlos. Mentira, eu mal sabia escrever direito, só tinha até o 3º ano. O pior foi quando ela começou a mexer nas minhas coisas. Eu tinha uma caixinha de madeira, dessas de charuto, onde guardava meus tesouros. Um santinho da primeira comunhão, uma fitinha do Senhor do Bonfim que minha tia tinha trazido da Bahia, um botão de madrepérola, que era da blusa de domingo da minha mãe, e 2 notas de um cruzeiro que eu estava juntando para comprar um corte de fazenda. Um dia, cheguei do rio onde tinha ido lavar roupa e a caixinha estava aberta em cima da cama. O dinheiro tinha sumido. Dona Conceição, a senhora viu meu dinheiro? Perguntei, tentando manter a calma. Ela estava descascando mandioca na cozinha, o avental sujo de terra. Nem levantou os olhos. Que dinheiro? Você anda pegando dinheiro por aí agora? Era meu, senhora. Tava guardado na caixinha. Sei não. Deve ter perdido. Ou dado para alguém. E deu aquele sorrisinho venenoso. Naquela noite, ela foi com a mesma história pro meu pai. Disse que eu andava com dinheiro escondido, que não sabia de onde vinha. Insinuou coisa pior. Papai me chamou no quarto dele. Maria, de onde você tirou o dinheiro? Pai, a senhora Maria do armazém me deu um cruzeiro para ajudar ela a fazer doce de leite pro casamento da filha. O outro eu ganhei fazendo crochê para Dona Rosa. Ele balançou a cabeça, mas vi no olho dele que estava começando a duvidar de mim. A sementinha da desconfiança que Dona Conceição tinha plantado estava começando a brotar. No sábado da festa de Corpus Christi, acordei com o sino da igreja batendo. Era dia de preparar os tapetes de serragem colorida na rua para a procissão passar. Todo mundo ajudava. Peguei o balde e fui ajudar. Lá estava o Zé Carlos, ajudando o pai dele a montar a barraca da farmácia. Quando me viu, acenou de longe. Eu nem respondi, com medo de alguém ver e contar para Dona Conceição. Mas ela já estava lá, costurando com as beatas na porta da igreja. Vi quando ela cochichou alguma coisa para Dona Teresa, que olhou para mim e balançou a cabeça, fazendo cara de reprovação. À tardinha, quando voltei para casa, Dona Conceição estava na cozinha com papai. Ele estava de banho tomado, a camisa branca engomada, pronto para a festa. Quando entrei, os dois pararam de falar. Maria, papai disse sério, você não vai na festa hoje. Mas pai, eu prometi ajudar na barraca. Não vai e pronto. Fica em casa cuidando dos pequenos. Dona Conceição passou por mim com aquele perfume enjoado de alfazema que ela usava. É pro seu bem, menina. Moça falada não pode ficar se exibindo em festa. Fiquei em casa, ouvindo de longe a música da banda, os fogos, as risadas. Sentada no batente da porta, com os irmãos dormindo, chorei baixinho. Não sabia que aquilo era só o começo. O pior ainda estava por vir, porque Dona Conceição já tinha preparado a cartada final. E quando ela jogou essa carta na mesa, minha vida nunca mais foi a mesma. Era uma terça-feira, dia de Santo Antônio, 13 de junho de 1964. Essa data ficou gravada na minha memória como ferro quente em couro cru. Tinha chovido de manhã, daquela chuva fininha de inverno que deixa tudo molhado e frio. O quintal estava cheio de poça d'água e o cheiro de terra molhada entrava pela janela da cozinha. Eu estava fazendo pamonha para vender na quermesse da igreja.
Ralava o milho verde no ralo de Flandres, os braços já doendo de tanto esforço. As palhas do milho estavam de molho na bacia esmaltada, esperando para embrulhar. O fogão a lenha estalava, com a panela grande de água fervendo. Dona Conceição tinha saído cedo, disse que ia na casa da comadre dela, uma tal de Judith, que morava do outro lado da cidade. Levou o guarda-chuva preto do meu pai e o chale de lã xadrez. Achei estranho ela sair justo no dia que tinha tanto serviço, mas fiquei até aliviada de trabalhar sem ela no meu pé. Por volta das 3 da tarde, eu estava amarrando as últimas pamonhas com a fibra de bananeira quando ouvi o portão bater. Papai não devia chegar antes das 6. Olhei pela janela e vi Dona Conceição entrando às pressas, o rosto vermelho, o cabelo desarrumado. Atrás dela vinha Dona Judite e mais 2 mulheres que eu conhecia de vista. Eram daquelas fofoqueiras que ficavam na porta da venda comentando a vida alheia. Dona Conceição entrou na cozinha como um furacão. Os olhos dela brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. Parecia até que estava com febre. "Onde você foi hoje de manhã?" Ela me perguntou, alto para todo mundo ouvir. "Não fui em lugar nenhum, senhora. Tô aqui desde cedo fazendo pamonha." Ela se virou para as mulheres. "Tão vendo? Mente na cara dura." Dona Judite, uma mulher gorda que usava uns vestidos florido apertado demais, balançou a cabeça. "Eu vi, Conceição. Vi com esses olhos que a terra há de comer." "Viu o quê?" perguntei, já sentindo o coração acelerar. "Você saindo da casa do Zé Carlos hoje cedo, sozinha. A mãe dele tinha viajado para Belo Horizonte, o pai estava na farmácia. Você achou que ninguém ia ver, né?" Era mentira. Mentira deslavada. Eu não tinha saído de casa o dia todo. As pamonhas ali eram prova disso. Não dava para fazer tudo aquilo em poucas horas. "Isso é mentira. Eu tô aqui desde as 5 da manhã. Perguntem para Dona Rosa. Ela viu quando acendi o fogão." Dona Conceição deu um sorriso vitorioso. "Dona Rosa tá surda, coitada. Não vê nem ouve mais nada direito." As outras mulheres começaram a cochichar entre elas. Uma delas, a Firmina da vendinha, disse alto: "Sempre desconfiei dessa menina. Muito quietinha, mas são as quieta que mais apronta." Tentei me defender, mostrei as pamonha, as mãos raladas de tanto trabalhar no milho, mas ninguém queria ouvir. Dona Conceição tinha armado tudo direitinho. Escolheu o dia que Dona Rosa ia no médico na cidade grande. Escolheu as testemunhas, mulher que dependiam dos favor dela, que ela ajudava com dinheiro vez ou outra. "Vou contar tudo pro seu pai quando ele chegar", Dona Conceição disse. "Ele vai ver que tipo de filha tem dentro de casa. Uma perdida, uma sem vergonha que desonra o nome da família." Corri pro quarto, tranquei a porta, ajoelhei no chão e rezei como nunca tinha rezado na vida. Pedi para Nossa Senhora me ajudar, para a verdade aparecer, mas às vezes o céu fica surdo pros nosso pedido. Quando ouvi o barulho da porteira, soube que papai tinha chegado. O coração batia tão forte que achei que ia sair pela boca. Pela fresta da porta, vi quando Dona Conceição foi correndo pro terreiro encontrar ele. Gesticulava, apontava para casa, chorava. Ela sabia chorar na hora certa, a desgraçada. Papai entrou em casa com a cara fechada. Nem tirou as botinas sujas de barro. Foi direto pro meu quarto e bateu na porta com força. "Abre essa porta, Maria." Abri. Ele estava vermelho de raiva, as veias do pescoço saltada. Nunca tinha visto meu pai daquele jeito. "É verdade o que estão dizendo? Você foi na casa daquele rapaz sozinha?" "Não, pai. Juro pela alma da minha mãe que não fui. Tô aqui o dia todo fazendo pamonha para a igreja." Ele me deu um tapa. Primeiro e único que recebi dele na vida. Ardeu na face, mas doeu mais na alma. "Não jura pela sua mãe, sua descarada. 3 pessoas viram você lá." "Pai, elas estão mentindo. A senhora pode ter mandado elas mentir." Outro tapa. "Agora você vai chamar minha mulher de mentirosa?" Dona Conceição apareceu na porta, fingindo preocupação. "João, não bate na menina. Ela é nova, foi iludida por aquele rapaz." "Não defende ela não, Conceição," papai gritou. "Criei essa menina com sacrifício para ela me pagar assim, manchar nosso nome na cidade?" As crianças pequenas estavam todas amontoadas na porta da sala,
assustada, chorando baixinho. O caçula, o Toninho, tentou entrar no quarto, mas Dona Conceição segurou ele. Deixa o pai resolver isso, menino. Papai andava de um lado para o outro, as mãos na cabeça. O que eu vou dizer pro povo? Como vou andar de cabeça erguida na cidade? Minha filha, uma quenga. Aquela palavra doeu mais que os tapa. Quenga. Meu pai tinha me chamado de quenga. Pai, por favor, acredita em mim. Eu nunca fiz nada de errado. Nunca! Ele parou, me olhou com aqueles olhos azul agora escuro de raiva. Você tem 1 hora para juntar suas coisas e sumir da minha casa. Não quero mais ver sua cara. Você tá morta para mim. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Pai, o senhor não pode fazer isso. Para onde eu vou? Não é problema meu. Devia ter pensado nisso antes de se comportar como uma vadia. Dona Conceição fez cara de piedosa. João, talvez seja muito... Cala a boca, Conceição. Já tá decidido. 1 hora, nem 1 minuto a mais. Ele saiu batendo a porta. Dona Conceição ficou parada ali, me olhando. Quando teve certeza que papai tinha ido pro quintal, chegou perto de mim e sussurrou. Eu avisei você, menina. Avisei que quem mandava nessa casa agora era eu. Você não quis ouvir. Agora aguenta. E saiu, deixando o cheiro enjoado de alfazema no ar. Fiquei ali parada, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Em questão de horas, minha vida tinha virado de ponta cabeça. A mentira dela tinha vencido minha verdade. E o pior, meu próprio pai tinha escolhido acreditar em estranhos do que na filha que ele criou. Olhei para o quarto que dividia a vida toda com as irmãs. A cama de ferro, o guarda-roupa de madeira descascando, o espelho rachado, o quadro de Nossa Senhora Aparecida na parede. Tudo que eu conhecia, tudo que era meu mundo, ia ficar para trás. E foi assim que começou meu calvário. Mas eu ainda não sabia que o pior ainda estava por vir. 1 hora, 60 minutos para juntar 18 anos de vida. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia dobrar as roupas. Peguei a sacola de feira, dessas de palha trançada, e fui botando as pouca coisa que tinha. 2 mudas de roupa, a saial de missa, a blusa branca de botão, um vestido de chita desbotado, 2 calcinhas remendadas, um sutiã que a costura já estava soltando. As lágrimas caíam sem parar, molhando tudo. Peguei o terço de madeira que era da minha mãe, o santinho de Nossa Senhora que ficava debaixo do travesseiro e aquela foto nossa, a única que tinha, tirada na porta da igreja no dia da primeira comunhão do Toninho. Tava todo mundo ali, até mamãe, poucos meses antes de morrer. Minha irmã Terezinha, de 15 anos, entrou no quarto chorando. Mana, não vai embora, fala pro pai que é mentira. Eu falei, Tê, ele não acredita. Ela me abraçou forte. Eu sei que você não fez nada. Eu sei. Cuida dos pequenos pra mim. Não deixa ela judiar deles. O Toninho, com seus 8 anos, veio correndo e se agarrou na minha perna. Mana, me leva junto, me leva! Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Ajoelhei e abracei ele. Não posso, meu bem. Mas a mana volta, viu? Um dia eu volto. Era mentira. Eu sabia que não ia voltar nunca mais. Dona Conceição apareceu na porta. O tempo tá acabando. Melhor ir andando. Olhei para ela com todo o ódio que cabia dentro de mim. A senhora vai pagar por isso. Deus tá vendo tudo. Ela deu de ombros. Deus também viu o que você andou fazendo com aquele rapaz. Peguei minha trouxa e saí do quarto. No corredor, passei pela cozinha onde as pamonhas que eu tinha feito ainda estavam na mesa, amarradinha, pronta para a festa que eu não ia mais participar. O fogão ainda estava morno, com o cheiro de fumaça impregnado na parede. Papai estava no terreiro, de costas, olhando pro nada. Não se virou quando passei. Parei na porta esperando, sei lá, um milagre, uma palavra, qualquer coisa. Mas ele continuou parado, duro que nem estátua. Pai... Tentei uma última vez. Já mandei você ir embora. Ele gritou sem se virar. Some daqui. Saí pelo portão dos fundos, o mesmo que tantas vezes atravessei para ir buscar água no poço, para ir no quintal pegar verdura, para estender roupa no varal. Agora estava atravessando para nunca mais voltar.
A rua de terra estava molhada da chuva da manhã. Meu sapato, um par de alpercata velha, afundava no barro a cada passo. A sacola pesava, mas não tanto quanto o peso no peito. Algumas vizinhas estavam na janela, espiando. A notícia já tinha corrido. Vi Dona Teresa cochichando com a filha, apontando para mim. A vergonha queimava mais que sol de meio-dia. Andei sem rumo, as pernas bamboleando. Para onde uma moça de 18 anos, sem família, sem dinheiro, podia ir em 1964? Não tinha albergue, não tinha assistência social, não tinha nada. Ou você tinha família, ou estava perdida. Quando passei em frente à igreja, o padre Joaquim estava varrendo a calçada. Ele me viu e acenou. Maria, que cara é essa, menina? Não aguentei. Desabei a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Contei tudo pro padre, a mentira, a armação, a expulsão. Ele balançou a cabeça preocupado. Minha filha, isso é muito grave. Vou falar com seu pai. Não adianta, padre. Ele não vai acreditar. Já acreditou nela. Padre Joaquim coçou a cabeça pensativo. Olha, não posso te abrigar na casa paroquial, você sabe. O que iam dizer? Mas a dona Benedita, lá do fim da Rua do Rosário, tá precisando de ajuda. O marido dela morreu mês passado. Ela tá sozinha com problema de vista. Vai lá, diz que eu mandei. Ela pode te dar um canto para dormir em troca de serviço. Era alguma coisa. Agradeci e fui. Dona Benedita era uma velhinha miúda, de cabelo branco amarrado num coque, óculos fundo de garrafa. A casa dela era ainda mais pobre que a nossa. Um cômodo só, com uma cortina de chita separando a cama da cozinha. Cheirava a mofo e remédio. O padre mandou, né? Ela disse, apertando os olhos para me ver melhor. Ele me contou sua situação. Olha, não posso pagar nada, mas tem um colchão velho ali no canto. Você me ajuda com a casa e a comida. Pode ficar. Era isso ou a rua. Aceitei. Naquela primeira noite, deitada no colchão que fedia a xixi de gato, com as pulgas me mordendo, chorei até não ter mais lágrima. Lá fora, dava para ouvir a música da quermesse, os fogos, as risadas. A vida continuava para todo mundo, menos para mim. De madrugada, com o galo cantando, levantei e fui acender o fogão para fazer café para Dona Benedita. Quando abri a janela para puxar lenha, vi alguém parado no portão. Era o Zé Carlos. Maria, fiquei sabendo do que aconteceu. É tudo mentira, não é? É sim, Zé. Mas não adianta nada. Ele enfiou a mão no bolso, tirou uns trocados. Pega. Não é muito, mas ajuda. Não posso aceitar. Se alguém vê, vai piorar as coisas. Mas Maria... Vai embora, Zé. Por favor. Esquece que eu existo. Ele foi, cabisbaixo. Nunca mais nos falamos. Os dias foram passando devagar. Eu limpava, cozinhava, cuidava de Dona Benedita. Ela era boa comigo, mas estava quase cega e surda. Não era companhia. De noite, quando tudo ficava quieto, eu sentava na soleira da porta e olhava as estrelas, pensando nos meu irmão, imaginando se estavam bem, se estavam com saudade. Uma vez, a Terezinha apareceu escondida. Trouxe um pedaço de bolo que tinha sobrado do aniversário do Toninho. Ele mandou para você, ela disse chorando. Fez eu prometer que trazia. E papai? Não fala seu nome. Fez a gente jurar que nunca mais ia falar de você. Disse que você morreu. Morri mesmo, pensei. A Maria que eu era morreu naquele 13 de junho. Agora eu era outra pessoa. Uma pessoa sem família, sem casa, sem passado. E ela? Cada dia pior. Agora manda em tudo, até no pai. Ele parece enfeitiçado. Terezinha foi embora às pressas, com medo de ser descoberta. Foi a última vez que vi alguém da família por muito, muito tempo. Ali, naquele quartinho abafado de Dona Benedita, com 18 anos, expulsa de casa por uma mentira, eu fiz uma promessa para mim mesma. Ia sobreviver. Ia trabalhar, ia lutar, ia construir uma vida nova. E um dia, não sabia quando, a verdade ia aparecer. Mal sabia eu que ia demorar 40 anos. Dona Benedita morreu 2 semanas depois. Acordei numa quinta-feira com ela dura na cama, os olhos abertos olhando para o teto de madeira carcomido. Fiquei sem chão. Não era só pela morte dela, coitada. Era porque agora eu estava sem ter onde cair morta de novo.
O enterro foi simples. Meia dúzia de velho, o padre Joaquim e eu. Caixão de pinho barato, cova rasa no cemitério dos pobres. Quando voltei para a casa dela para pegar minhas coisas, o sobrinho já estava lá, um homem gordo que fedia a pinga. Pode ir saindo, ele disse sem nem olhar na minha cara. Vou vender isso aqui. Mas eu cuidei da sua tia. E daí? Ela morreu, acabou. Rua. Peguei minha trouxinha, a mesma com que saí de casa, e saí andando. Dessa vez nem chorei. Acho que as lágrimas já tinham secado. Andei até a Praça da Matriz e sentei no banco de cimento. Tava com uma fome que doía o estômago, mas não tinha um tostão. Fiquei ali, olhando o movimento, vendo a senhora entrando na igreja para a novena, os homens voltando do trabalho, as crianças brincando de roda. Vida normal de gente normal. Gente que tinha casa para voltar. Foi quando apareceu Dona Carmen, mulher do doutor Aristides, o único médico da cidade. Ela parou na minha frente, com aquele vestido de linho engomado, o colar de pérola, o cabelo arrumado no salão. Você não é a filha do João Ferreira? Baixei a cabeça. Era, senhora. Ela ficou me olhando, depois suspirou. Eu soube do que aconteceu. Olha, eu não acredito nessas fofoca, não. Conheci sua mãe, era mulher direita. Você deve ter puxado a ela. Levantei os olhos, surpresa. Era a primeira pessoa que dizia algo bom sobre mim, em semanas. Tô precisando de uma moça para trabalhar lá em casa. Ela continuou. A Joana, que cuidava da cozinha, foi embora para São Paulo. É serviço pesado. Lavar, passar, cozinhar, limpar. Mas tem quarto de empregada nos fundos, comida e um salário pequeno. Serve? Serve? Era a salvação. Serve sim, senhora. Muito obrigada. Mas tem uma condição, ela disse séria. Você vai morar em Ribeirão das Pedras. É a 2 horas de jardineira daqui. Não quero confusão com essa história toda. Lá ninguém te conhece. Pode começar vida nova. Ribeirão das Pedras. Nunca tinha saído de Bom Jesus do Amparo na vida. Mas era isso ou nada. Eu vou, sim, senhora. No dia seguinte, subi na jardineira com minha trouxa e o endereço num papel. A estrada era pura buraqueira, poeira vermelha que grudava em tudo. O motorista, um velho de chapéu de couro, fumava um cigarro de palha fedorento enquanto dirigia. Tinha mais umas 5 pessoas, um caixeiro viajante com suas malas, 2 beatas indo visitar parente, um rapaz com um saco de farinha. Quando a jardineira passou em frente à minha antiga casa, meu coração apertou. Vi o quintal, a roupa no varal, fumaça saindo da chaminé, vida continuando sem mim. O Toninho estava no terreiro, brincando com um peão de madeira. Quase gritei o nome dele, mas me segurei. Pra quê? Ia só fazer ele sofrer mais. Ribeirão das Pedras era maior que Bom Jesus, mas não muito. Tinha 2 ruas principal, uma praça com coreto, 3 vendas, uma farmácia e a casa do doutor Aristides, um sobrado azul com janela de madeira verde. Bonito, mas intimidador. Dona Carmen me recebeu na porta dos fundos. Seu quarto é ali. Apontou para um cubículo no fim do quintal. O banheiro é aquele ali, dividido com o jardineiro. Você acorda às 5, prepara o café às 6, almoço ao meio-dia, janta às 7. Roupa para lavar toda segunda e quinta, passar às terça. Quarta e sexta limpa a casa toda. Domingo folga depois do almoço. Entendeu? Sim, senhora. O quartinho era apertado, mas era meu. Tinha uma cama de solteiro com o colchão fino, um guarda-roupa de 2 portas com o espelho trincado, uma mesinha com uma bacia esmaltada para lavar o rosto. Na parede, um quadro desbotado de São José. Pelo menos era melhor que o colchão no chão da Dona Benedita. Os primeiros dias foram dureza pura. Minhas mãos, que já eram calejadas, ficaram em carne viva de tanto esfregar roupa no tanque de cimento. Tinha que lavar os lençol de linho branco do doutor, as toalhas de renda, os vestidos finos de Dona Carmen, tudo com sabão de coco, esfregando com força, torcendo até sair toda a mágoa. O fogão era a lenha, maior que o da minha antiga casa. Tinha que fazer comida fina, não era mais arroz com feijão e farinha. Dona Carmen me ensinou a fazer molho branco, soufflé, carne assada com batata. No começo errei muito. Queimei o arroz, deixei o bife passar do ponto, o bolo solou. Mas ela teve paciência. Você aprende rápido, ela disse um dia.
É esperta. À noite, morta de cansada, eu deitava na cama e ficava olhando o teto. Pensava na minha família, imaginava o que estavam fazendo. Será que o Toninho ainda lembrava de mim? A Terezinha estava conseguindo se proteger da madrasta? E papai? Será que alguma vez pensava em mim? Tinha um rapaz que fazia entrega pro armazém, o Pedro. Moreno, alto, de sorriso fácil. Sempre que vinha deixar as compras, puxava a conversa. Você não é daqui, né? Perguntou um dia. Não, vim de longe. Sozinha? Sozinha. Ele ficou me olhando curioso. Moça nova assim, sozinha no mundo, deve ter uma história. Todo mundo tem uma história, respondi, pegando a sacola de mantimento. Com o tempo, fui me acostumando. Aprendi a cozinhar direito, a passar roupa do jeito que Dona Carmen gostava, com goma de araruta, bem engomadinho. Aos domingos, depois do almoço, ia na missa. Sentava no fundo da igreja, rezava baixinho. Pedia para Deus me dar força para proteger meus irmãos, para um dia a verdade aparecer. Numa tarde de domingo, estava sentada na praça tomando um sorvete de groselha. Luxo que me permitia uma vez por mês, quando vi uma moça que parecia conhecida. Quando ela chegou perto, reconheci. Era a Lucinha, filha da Dona Maria do Armazém de Bom Jesus. Ela me reconheceu também. Parou, sem graça. Maria? É você? Oi, Lucinha. Ela sentou do meu lado. Fiquei sabendo do que aconteceu. Ninguém acredita naquela história, sabia? Todo mundo sabe que você é moça direita. Mas meu pai acreditou. Isso que importa. Sua madrasta é uma cobra. Agora ela manda em tudo lá. Seu pai parece outro. Vive calado, tristonho. Meu coração apertou, mas não disse nada. Se precisar de alguma coisa... Ela começou. Tô bem, Lucinha. Obrigada. Ela foi embora e eu fiquei ali, vendo o sol se pôr atrás da igreja. Tava começando uma vida nova, mas o passado ainda doía como ferida aberta. E ia doer por muito, muito tempo ainda. 5 anos se passaram. 1969, e eu já tinha 23 anos. Ainda trabalhava na casa do Dr. Aristides, mas muita coisa tinha mudado. O Pedro, aquele rapaz do armazém, não desistiu de mim. Todo dia passava com as entregas, sempre com um sorriso, uma palavra gentil, às vezes uma fruta que ele dizia ter sobrado. Maria, você não pode viver sozinha para sempre, ele disse num domingo depois da missa. Tava tocando Roberto Carlos no alto-falante da praça. Detalhes. E o povo passeava de braço dado. Quem disse que tô sozinha? Tenho meu trabalho, minha vida, mas não tem família. Todo mundo precisa de família. Olhei para ele. Pedro era bom homem, trabalhador, não bebia, tratava a mãe viúva com carinho. Nunca perguntou sobre meu passado, nunca quis saber por que uma moça nova estava sozinha no mundo. Pedro, você não sabe nada sobre mim. Sei o que preciso saber. Você é boa pessoa, trabalhadeira, honesta. O resto é passado. Em setembro daquele ano, casamos. Cerimônia simples na igreja matriz de Ribeirão das Pedras. Dona Carmen foi minha madrinha. Ela tinha tomado gosto por mim. O doutor Aristides entrou comigo na igreja, já que eu não tinha pai presente. Doeu, mas engoli o choro. Fomos morar numa casinha alugada na rua de baixo. 2 cômodos, quintal pequeno, mas era nosso lar. Pedro montou uma quitanda, vendia verdura e fruta na feira. Eu continuei trabalhando para o doutor, mas só meio período. À tarde, ajudava Pedro na quitanda. Em 1971, nasceu meu primeiro filho, José Carlos. Botei Carlos por causa do Zé Carlos, uma forma de homenagear o rapaz que tentou me ajudar. Quando peguei aquele menino no colo pela primeira vez, chorei como não chorava há anos. Era meu sangue, minha família, algo que ninguém podia tirar de mim. 2 anos depois, veio a Maria Teresa. Depois, o Paulo, a Ana e, por último, o Marcos. 5 filhos em 10 anos. A casinha ficou apertada, mas cheia de vida. Pedro era pai dedicado, nunca levantou a mão para nenhum deles. Diferente do meu pai. Mas a ferida não sarava. Todo aniversário meu, todo Dia das Mães, todo Natal, eu pensava na minha família de sangue. Será que estavam bem? O Toninho devia estar um rapaz. A Terezinha, casada por certo. Os outros irmãos, nem sei.
Uma vez, em 1975, fui escondida até Bom Jesus do Amparo. Deixei as crianças com a vizinha, peguei o ônibus. Já não era mais jardineira, era ônibus mesmo. A cidade tinha crescido, mas ainda reconheci tudo. Passei em frente à casa. Tava diferente, pintada de amarelo, com grade nova, um carro Rural Willys no terreiro. Vi meu pai sentado na varanda. Tava velho, acabado, o cabelo todo branco, as costas curvadas. Quase desci do ônibus, quase corri para abraçar ele. Mas aí apareceu Dona Conceição, mais gorda, mais emperiquitada, com um vestido vermelho espalhafatoso. Ela disse alguma coisa, ele baixou a cabeça e entrou. Voltei para Ribeirão das Pedras com o coração em frangalho. Pedro sabia que eu carregava uma mágoa. Às vezes, de noite, acordava com meu soluço. Sonhou ruim? Sonhei com meu pai, eu dizia. Ele me abraçava, sem perguntar mais nada. Pedro era assim. Respeitava minha dor sem tentar cutucar a ferida. Em 1978, uma tragédia quase me quebrou de vez. Paulo, meu terceiro filho, morreu de meningite. 5 anos de idade. Foi tão rápido. Numa semana estava brincando de carrinho de rolimã na rua. Na outra estava num caixãozinho branco. Entrei em desespero. Parei de comer, de falar, de viver. Ficava o dia todo sentada na cama dele, cheirando a roupinha, abraçada no travesseiro. Pedro tentava me consolar, mas eu estava surda para tudo. Foi Dona Carmen que me salvou. Apareceu em casa numa tarde, sentou do meu lado. Maria, você já perdeu muito na vida. Não pode perder os filhos que ainda tem. A senhora não entende, Dona Carmen. É como se Deus estivesse me castigando. Castigando pelo quê? Você não fez nada de errado. Mas dizem que fiz. Meu próprio pai acreditou. Ela segurou minha mão. Um dia a verdade aparece, Maria. Sempre aparece. Mas até lá você precisa viver. Seus filhos precisam de você. Aos poucos fui voltando. A dor não passou. Dor de filho a gente carrega para sempre. Mas aprendi a conviver com ela. Botei um retratinho do Paulo num cordão, junto com o santinho da minha mãe. Ficava ali, perto do coração. Os anos foram passando, as crianças crescendo. José Carlos puxou ao pai, trabalhador. Maria Teresa, inteligente, foi a primeira da família a terminar o ginásio. Ana tinha o dom para costura, fazia roupa para fora. Marcos, o caçula, sonhava em ser doutor. Eu envelheci depressa. Com 40 anos, já tinha cabelo branco. As mãos, de tanto trabalhar, pareciam lixa. As costas doíam, as pernas inchavam. Mas não parava. Trabalhava na quitanda, cuidava de casa, criava os filhos. Pedro adoeceu em 1985. Problema no coração. Doutor Aristides fez o que pôde, mas não tinha recurso em cidade pequena. Morreu num domingo de manhã, segurando minha mão. Cuida dos nosso filho, foram as últimas palavras dele. Fiquei viúva com 43 anos. 4 filhos para criar. O Paulo já tinha ido. A quitanda não dava mais lucro. O supermercado tinha chegado na cidade. Voltei a trabalhar de doméstica, fazer faxina, lavar roupa para fora. Mas a ferida do passado continuava aberta. 40 anos depois, ainda sangrava. E eu achava que ia morrer sem nunca saber por que meu pai tinha acreditado naquela mentira maldita. Mal sabia eu que a resposta estava chegando. Era madrugada de terça-feira, 15 de maio de 2004. Eu estava dormindo no meu quartinho dos fundos. Depois que Pedro morreu, voltei a morar em quartinho de empregada, agora na casa da neta do doutor Aristides. O telefone tocou na casa grande, mas como era extensão, ouvi no meu quarto também. 3 da manhã. Coração já disparou. A patroa bateu na minha porta. Maria, telefone para você. Disse que é urgente. Levantei assustada, enrolada no hobby velho de flanela. Quem ia me ligar àquela hora? Peguei o telefone da cozinha com a mão tremendo. Alô? Maria? Maria Ferreira? Era uma voz de mulher, familiar, mas diferente. Sou eu. Quem fala? Mana, sou eu, Terezinha. 40 anos. 40 anos sem ouvir a voz da minha irmã. As pernas bambearam. Tive que sentar no banquinho da cozinha. Terezinha? É você mesma? Ela começou a chorar. Mana, nosso pai tá morrendo.
Tá no hospital de Bom Jesus, mal. Ele tá pedindo por você. Não para de chamar seu nome. O mundo parou. Meu pai. Aquele homem que me expulsou de casa, que disse que eu tava morta pra ele, agora me chamava. Eu não sei. Mana, por favor. Ele não tem muito tempo. O médico disse que é questão de horas. Ele precisa te ver. Precisa te dizer uma coisa. Desliguei e fiquei ali, parada, olhando pro nada. Minha patroa, Dona Júlia, apareceu com uma xícara de café. Que foi, Maria? Parece que viu assombração. Meu pai tá morrendo. Tá me chamando. Ela sabia pedaços da minha história. Vai, pega o primeiro ônibus e vai. Mas o serviço... Dane-se o serviço. Pai, a gente só tem um, mesmo quando ele não merece. Peguei o ônibus das 5h30. A viagem que antes durava 2 horas agora era 1 hora só. Tinham asfaltado a estrada. Mas para mim pareceu uma eternidade. Cada quilômetro era uma lembrança, uma mágoa, uma saudade. Cheguei em Bom Jesus às 7 da manhã. A cidade tinha mudado muito. Prédios novos, lojas, até um shopping pequeno. Mas o hospital era o mesmo. Santa Casa de Misericórdia, aquele prédio branco com janelas azuis que todo mundo conhecia. Na porta do hospital, Terezinha estava me esperando. Velha, gorda, cabelo todo grisalho. Quando me viu, correu e me abraçou chorando. Mana, meu Deus, como você tá velha! Você também não tá nova, respondi, meio rindo, meio chorando. Ela me segurou pelos braços. Antes de entrar, preciso te contar umas coisas. Dona Conceição morreu faz 5 anos. Câncer. Sofreu muito no final. Não senti nada. Nem alívio, nem pena. Nada. E nossos irmãos? Toninho mora em São Paulo, casou, tem 3 filhos. Não pode vir. A Lúcia virou freira, tá num convento em Minas. O Joaquim morreu num acidente de moto faz 10 anos. Mais um irmão morto sem eu saber. Engoli seco. E papai? Depois que ela morreu, ele definhou. Parou de falar, de comer direito. Ficava o dia todo sentado na varanda, olhando pro nada. Às vezes chamava seu nome baixinho. Os vizinhos achavam que ele tinha perdido o juízo. Subimos as escadas do hospital. O cheiro de éter, remédio, desinfetante. Som de gente tossindo, gemendo. No corredor, uma enfermeira de roupa branca engomada passou empurrando uma maca. É aqui, Terezinha disse, parando na porta do quarto 18. Respirei fundo e entrei. Não reconheci o homem na cama. Magro, pequeno, a pele grudada nos ossos. Os cabelos, que eram preto, agora eram uns fiapo branco. Tubos no nariz, soro no braço, a máquina de oxigênio fazendo aquele barulho compassado. Mas os olhos ainda eram azul. Quando me viu, arregalaram. Tentou levantar a mão, mas estava fraca demais. Maria, a voz saiu num sussurro rouco. Minha filha, você veio? Me aproximei devagar, o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Sentei na cadeira ao lado da cama, mas não peguei na mão dele. Ainda não conseguia. Tô aqui, pai. Ele começou a chorar, lágrima descendo devagar pelo rosto encovado. Perdão. Me perdoa, filha. Pai, não precisa... Precisa sim. Ele tentou falar mais alto, mas começou a tossir. Terezinha correu com um copo d'água, ajudou ele a beber. Quando se acalmou, ele continuou. Eu fui um idiota. Acreditei nela. Acreditei na Conceição. Ela mentiu, Maria. Ela inventou tudo. Meu corpo todo tremeu. 40 anos esperando para ouvir isso. Eu sei, pai. Sempre soube que ela mentiu. Não, você não sabe tudo. Ele fechou os olhos, juntando força. Ela me mostrou uma carta. Disse que era sua, pro rapaz da farmácia. Uma carta indecente. Mostrou testemunha, 3 mulheres que juraram ter visto você na casa dele. Mas eu não escrevi carta nenhuma, mal sabia escrever direito. Eu sei. Descobri depois, muito depois. Ele tossiu de novo, um chiado feio no peito. Depois que ela morreu, achei as coisas dela num baú. A carta estava lá, no meio dos papel. A letra era dela, Maria. Ela falsificou. E as mulheres? Ela pagou para mentir. Tinha até os recibos.
A raiva que eu achei que tinha morrido voltou com tudo. E o senhor acreditou nela sem nem me deixar explicar. Eu era orgulhoso demais, burro demais. Quando descobri a verdade, você já tinha sumido. Procurei, mandei procurar. Ninguém sabia onde você estava. Eu estava em Ribeirão das Pedras, 2 horas daqui. Ele começou a chorar de novo. Tão perto. E eu nunca soube. Perdi 40 anos da sua vida. Não conheci seus filhos. Não vi você casar. Por causa do meu orgulho idiota. Terezinha tocou meu ombro. Mana, ele tentou te procurar mesmo. Gastou dinheiro com detetive, botou anúncio no jornal. Mas você tinha casado, mudado o nome. Olhei pro velho moribundo na cama. Não era mais o homem forte que me expulsou de casa. Era só um velho arrependido, pedindo perdão no leito de morte. Por que ela fez isso, pai? Por que a Conceição inventou tudo? Ele respirou fundo, o pulmão chiando. Inveja. Você era bonita, nova, os rapazes olhavam para você. Ela tinha medo que você casasse e continuasse morando perto, que eu desse um pedaço de terra para você. Queria tudo para ela. E conseguiu. Mas não levou nada no final. Não. Morreu sozinha, gritando de dor. Ninguém teve pena. Ficamos em silêncio. Só o barulho da máquina de oxigênio e o murmúrio do corredor. Maria, ele disse, a voz cada vez mais fraca. Eu vou morrer. Sei disso. Mas precisava te pedir perdão. Precisava que você soubesse a verdade. Olhei aquele velho acabado e vi meu pai. O homem que me carregava nos ombros na quermesse, que trazia goiaba do mato, que chorou quando mamãe morreu. Peguei a mão dele. Tava fria, a pele fina como papel. Eu te perdoo, pai. Ele apertou minha mão com a pouca força que tinha. Obrigado, filha. Obrigado. Papai dormiu um pouco depois daquelas palavras. Eu fiquei ali, segurando a mão dele, vendo o peito subir e descer com dificuldade. Terezinha foi buscar café na cantina. Voltou com 2 copos de plástico e um pão de queijo murcho. Come alguma coisa, mana. Você tá pálida. Mordisquei o pão sem vontade. Conta mais, Tê. O que aconteceu depois que eu saí? Ela sentou na outra cadeira, mexendo o café com uma colherinha de plástico. Foi um inferno, mana. A Conceição virou a dona de tudo. Papai parecia enfeitiçado. Tudo que ela falava, ele concordava. Vendeu metade do terreno para dar dinheiro para ela comprar roupa, joia. Construiu um quarto só para ela, enquanto nós 3 irmãs dormia apertada no mesmo quartinho de sempre. E vocês não falavam nada? Quem ia falar? Você viu o que aconteceu quando alguém contrariava ela. Toninho tentou uma vez, quando tinha uns 15 anos. Disse que sabia que você era inocente. Papai deu uma surra nele que o menino ficou de cama 3 dias. Meu coração apertou pensando no meu irmãozinho apanhando por me defender. Mas o pior, Terezinha continuou, foi quando ela começou a trazer homem para casa. Como assim, homem? Depois de uns 5 anos, ela começou a trair papai. Descaradamente. Quando ele ia para a roça, aparecia um tal de Sebastião, um caminhoneiro. Ficavam na sala bebendo cerveja, rindo alto. A gente fingia que não via. E papai? Papai sabia. Todo mundo sabia. Os vizinhos comentavam, mas ele fingia que não via. Acho que tinha vergonha de admitir que tinha destruído a família por causa de uma vagabunda. Papai acordou com a gente conversando. Abriu os olhos devagar, me procurando. Ainda tá aí, filha? Tô, pai. Ele respirou fundo, juntando força para continuar. Preciso te contar mais coisa. Sobre aquele dia. Não precisa, pai. Já sei que foi tudo mentira. Não. Você precisa saber tudo. Ele tossiu. Terezinha ajudou ele a beber água. No dia que te expulsei, assim que você saiu, eu fui no quarto. Vi suas coisas arrumadinha, a foto da sua mãe, o terço. Naquela hora, uma dúvida entrou no meu coração, mas o orgulho falou mais alto. Ele parou, recuperando o fôlego. A enfermeira entrou, verificou o soro, ajeitou o travesseiro. Seu pai precisa descansar, ela disse. Não! Ele segurou meu braço com força surpreendente. Não tenho tempo para descansar. Preciso falar tudo. A enfermeira balançou a cabeça e saiu. 1 semana depois que você foi embora, ele continuou, o Zé Carlos apareceu em casa. O rapaz da farmácia. Veio falar comigo.
homem para homem. Disse que nunca tinha tocado em você, que mal tinha conversado com você, que era um absurdo o que estavam falando. E o senhor? Botei ele para correr. Disse que se aparecesse de novo, ia levar chumbo. O coitado foi embora, mas deixou um bilhete com o Toninho. Dizia onde você estava, na casa da dona Benedita. Meu coração disparou. O senhor sabia onde eu estava? Soube, mas a Conceição descobriu o bilhete primeiro. Queimou na minha frente. Disse que era melhor assim, que você ia trazer vergonha para a família se voltasse. A raiva voltou a ferver no meu sangue. E o senhor deixou. Eu era um covarde, Maria. Um covarde e um idiota. Deixei aquela mulher me manipular porque tinha medo de ficar sozinho de novo, de criar os filhos sem mãe. Terezinha pegou na minha mão. Mana, tem mais coisa. Conta pra ela, pai. Conta tudo. Papai fechou os olhos, lágrima escorrendo. A Conceição, ela tinha um plano maior. Queria que o filho dela, o Sebastião, ficasse com nossa terra. Filho? Que filho? O caminhoneiro não era só amante dela. Era filho do primeiro casamento. Ela escondeu isso de mim. O plano era tirar vocês todos de casa, um por um, e deixar tudo para ele. Senti o estômago embrulhar. Ela planejou tudo desde o começo? Tudo. Descobri isso nas cartas que achei. Ela escrevia para a irmã dela contando o plano. Como ia se casar com o viúvo idiota, afastar os filhos e ficar com a propriedade. Meu Deus! Depois que você saiu, ela tentou fazer o mesmo com a Terezinha. Inventou que ela estava roubando, mas dessa vez eu não caí. Alguma coisa tinha mudado em mim. Comecei a prestar atenção, a desconfiar. Terezinha continuou. Foi aí que papai começou a investigar. Pagou um detetive para seguir ela. Descobriu sobre o Sebastião, sobre as mentiras, sobre o dinheiro que ela desviava. Mas quando foi procurar você, não achou. Eu tinha casado, mudado o sobrenome para Silva, expliquei. Ele procurou por Maria Ferreira em todas as cidades da região, Terezinha disse. Gastou todas as economias. A Conceição ficou furiosa, mas ele não ligava mais. Papai abriu os olhos de novo. Quando descobri tudo, confrontei ela. Disse que ia contar para todo mundo o que ela tinha feito. Foi aí que ela ficou doente. Câncer no útero. Coisa rápida, fulminante. Em 6 meses estava morta. E ela confessou? No final, sim. Quando estava morrendo, com medo do inferno, confessou tudo. Riu da minha cara. Disse que eu era o homem mais burro que ela conheceu. Que tinha destruído minha própria família por causa dela. Fiquei em silêncio, digerindo tudo. 40 anos de sofrimento por causa da ganância de uma mulher má. Maria, papai chamou, a voz cada vez mais fraca. Eu sei que não mereço perdão. Destruí sua vida por causa do meu orgulho. Mas preciso que saiba. Não passou um dia que não pensei em você. Não passou uma noite que não sonhei com seu perdão. Pai, eu já disse que perdoo. Mas perdoa mesmo? Do fundo do coração? Olhei aquele velho moribundo e pensei em tudo que perdi. A juventude, a convivência com os irmãos, o amor do meu pai. Pensei no Pedro, que me amou sem conhecer meu passado. Nos meus filhos, que cresceram sem avô. No Paulo, que morreu sem conhecer a família da mãe. Mas pensei também no peso que ele carregou. 40 anos de remorso. 40 anos sabendo que tinha sido enganado, que tinha destruído a vida da própria filha por acreditar numa mentira. Perdoo, pai. De verdade. A vida foi dura para nós dois. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Obrigado, filha. Agora posso morrer em paz. Não fala em morrer, pai. É a verdade. Os médicos já desenganaram. Questão de horas, talvez dias. Ele apertou minha mão. Mas morrer sabendo que você me perdoou, isso vale mais que todos os anos que perdi. A tarde foi caindo. Outros irmãos chegaram. Toninho veio de São Paulo, dirigindo a noite toda. Quando me viu, me abraçou chorando. Mana, sempre soube que você era inocente. Sempre. Até a Lúcia veio do convento com o hábito preto e branco. Me abraçou em silêncio, rezando baixinho. Ficamos todos ali, em volta da cama do papai. Família reunida depois de 40 anos. Incompleta. Faltava Joaquim, faltava mamãe, faltava meu Paulo.
Mas ainda assim, família. Papai olhou para todos nós, os olhos brilhando. Meus filhos, perdoem este velho idiota. E foi pegando no sono, a respiração cada vez mais fraca, mas com um sorriso no rosto. Finalmente, em paz. Papai morreu na madrugada do dia seguinte, 3h15 da manhã. Tava todo mundo ali, em volta da cama. Ele abriu os olhos uma última vez, me procurou, sorriu e partiu. Tranquilo, em paz. O enterro foi simples, como ele teria querido. Caixão de madeira boa, mas sem luxo. A cidade inteira apareceu. Muita gente nem sabia que eu tinha voltado. Vi os olhares curiosos, os cochichos. É a Maria, a que foi expulsa de casa. Dizem que era tudo mentira. Coitada, perdeu a vida toda. Mas não liguei para os comentários. Tava ali pelo meu pai, não por eles. Depois do enterro, fomos para casa. A mesma casa de onde fui expulsa 40 anos atrás. Tava diferente, claro. A pintura amarela descascando, o telhado precisando de conserto, o quintal mato alto. Mas ainda era a casa da minha infância. Sentamos na varanda, eu e meus irmãos. Tomamos café preto, forte, coado no pano, igual mamãe fazia. Ficamos em silêncio um tempo, cada um com suas lembranças. Mana, Toninho falou, a casa é sua por direito. Papai deixou escrito. Quis consertar o erro, mesmo que tarde. Balancei a cabeça. Não quero a casa, Toninho. Minha vida é em Ribeirão das Pedras. Meus filhos estão lá, meus netos. O túmulo do Pedro. Mas é sua herança. Minha herança já recebi. O pedido de perdão do papai. A verdade revelada. Vocês, meus irmãos, de volta na minha vida. Isso vale mais que qualquer casa. Vendemos a propriedade. Dividimos o dinheiro entre todos. Com minha parte, comprei uma casinha própria em Ribeirão das Pedras. Pequena, 2 quartos, mas minha. Aos 62 anos, pela primeira vez tinha algo realmente meu. Sabe, muita gente me pergunta se valeu a pena perdoar. Se não guardo rancor. Vou ser sincera. O perdão não apaga o passado. Não devolve os 40 anos perdidos. Não traz de volta as oportunidades que perdi, os momentos que não vivi. Não vi meus irmãos crescer. Não tive meu pai no meu casamento. Meus filhos cresceram sem avô. Meu Paulo morreu sem conhecer a família toda. São feridas que não cicatrizam, só a gente aprende a conviver com elas. Mas o rancor é um veneno que a gente toma, esperando que o outro morra. Eu escolhi não morrer envenenada. Perdoei não pelo meu pai, não pela Conceição, que Deus tenha piedade da alma dela, mas por mim. Para poder dormir em paz, para poder olhar meus filhos sem amargura, para poder envelhecer sem o peso do ódio. Hoje, aos 82 anos, sentada aqui na minha varandinha, vendo os bisnetos brincar no quintal, penso em tudo que vivi. A injustiça, a dor, mas também o amor do Pedro, a bênção dos filhos, a força que descobri ter. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Claro que sim. Teria enfrentado a Conceição, teria lutado mais para provar minha inocência. Mas a vida não tem volta, né? A gente só pode seguir em frente. Aprendi que a verdade sempre aparece. Às vezes demora. No meu caso, 40 anos. Mas aparece. Aprendi que família de sangue nem sempre é a família que fica do nosso lado. Pedro, que não era nada meu, foi mais pai para os meus filhos que meu próprio pai foi para mim. Aprendi também que a gente é mais forte do que imagina. Com 18 anos, expulsa de casa, sem nada, achei que ia morrer. Mas não morri. Construí uma vida, criei filho bom, trabalhei honestamente. Sobrevivi. A Terezinha vem me visitar todo mês. Traz bolo de mirro, do jeito que mamãe fazia. Sentamos na varanda, tomamos café, lembramos das coisas. Dos tempos bons antes da Conceição, da mamãe, das festas de São João. Toninho ligou outro dia. O neto dele vai casar, quer que eu vá no casamento em São Paulo. Vou sim. Vou de avião pela primeira vez na vida. Tô nervosa, mas animada. A Lúcia, do convento, escreve carta toda semana. Manda oração, versículo da Bíblia, palavra de conforto. Diz que reza por mim todo dia. É engraçado como a vida dá volta, né? Perdi minha família aos 18, recuperei aos 58. Não do jeito que sonhei, não completa, mas recuperei.
Às vezes, quando tô sozinha, converso com meu pai. Sei que ele tá me ouvindo, lá de onde estiver. Conto dos bisnetos, das coisas do dia a dia. Perdoo ele de novo e de novo, todo dia. Não por ele, mas por mim. E sabe o que mais? Não guardo ódio nem da Conceição. Coitada, morreu no auge da maldade, sem tempo de se arrepender de verdade. Deve estar pagando lá onde tiver. Prefiro acreditar que toda maldade tem seu preço, mesmo que a gente não veja o troco. Meus filhos me perguntam por que só contei essa história agora, depois de tanto tempo. É que algumas feridas precisam de tempo para virar cicatriz. Algumas verdades precisam de distância para serem compreendidas. Agora, olhando para trás, vejo que cada sofrimento me ensinou algo. A expulsão me ensinou a ser independente. A solidão me ensinou a valorizar quem fica. A injustiça me ensinou a importância da verdade. A morte do Paulo me ensinou que o tempo com quem a gente ama é precioso demais para desperdiçar com rancor. Se você que está me ouvindo já passou por injustiça parecida, se foi traído, caluniado, abandonado, quero te dizer, aguenta firme. A verdade aparece. Pode demorar, mas aparece. E mesmo que não apareça nessa vida, Deus sabe de tudo. Não deixa o ódio te consumir. Não deixa a amargura roubar sua paz. Perdoa, não pelos outros, mas por você. Constrói sua vida, mesmo com os cacos. Eu construí, e olha que sou uma mulher simples, sem estudo. Se eu conseguir, você consegue. Bom, é isso. Essa foi minha história. A história de uma menina que foi expulsa de casa aos 18 anos por uma mentira e só descobriu a verdade 40 anos depois. Uma história de injustiça, mas também de superação. De mentira, mas também de verdade revelada. De perda, mas também de reencontro. Meu querido, minha querida, se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração de alguma forma. Talvez você tenha passado por algo parecido. Talvez conheça alguém que passou. Se esse vídeo te emocionou, se fez você lembrar de alguma história da sua família, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos, viu? Cada história de vocês me emociona, me faz ver que não tô sozinha, que muita gente passou por coisa parecida. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aperta esse botãozinho vermelho aí embaixo. Ativa o sininho também, para receber notificação quando eu postar história nova. Toda semana tem história de superação, de vida real, dessas que a gente viveu e sobreviveu para contar. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que a verdade sempre aparece. Que a vida continua mesmo depois da injustiça. Às vezes, uma palavra de esperança é tudo que a pessoa precisa para não desistir. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe sua família, sua casa, sua vida. E lembra, por pior que seja a tempestade, ela passa. O sol sempre volta a brilhar. Até a próxima história, meus queridos. Fiquem com Deus.